Olá, para vocês que não me conhecem, eu sou o professor Ricardo Narciso e nessa semana nós vamos caminhar com a disciplina de Teologia Sistemática 3. Iniciaremos na unidade 1, onde nós falaremos um pouquinho sobre a história da salvação e a doutrina do Espírito Santo. Que Deus abençoe e seja bem-vindo à nossa aula. Bem, o Espírito Santo de Deus, como já diz o nome, ele é santo, mas não há uma descrição clara nas Sagradas Escrituras dele sendo classificado como a terceira pessoa da Trindade. Até o conceito Trindade ele só vai ser desenvolvido no terceiro século, com Tertuliano. Ainda que enxerguemos na palavra de Deus vários elementos que vão apresentar distinções num Deus que se revela em três pessoas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos sim dizer que não é uma descrição muito clara. Porém, essa maneira de expressão tem tido uma história muito ampla e muito variada na teologia cristã. E é necessário rever brevemente o significado da frase e procurar delinear a base bíblica para o entendimento da Trindade de Deus. Dizer que o Antigo Testamento não contém nenhuma doutrina do Espírito Santo como uma pessoa distinta não implica que o Espírito do Antigo Testamento seja uma força vaga e impessoal. Pelo contrário, o Espírito é o Espírito de Deus. E porque o Deus de Israel é um Deus pessoal, o seu Espírito é investido também com qualidades pessoais e envolvido nos atos pessoais. Como a energia viva de um Deus pessoal, o Espírito envolve, governa, orienta, vivifica, move. Nós vamos ver várias expressões no Antigo e no Novo Testamento do Espírito Santo agindo livremente, do Espírito Santo tocando no coração das pessoas, do Espírito Santo sendo essa força motivadora que impulsiona o pecador ao arrependimento e à crença no Senhor Jesus Cristo como seu Rei e suficiente Salvador. E eu me recordo da expressão do salmista no Salmo 139, versículo 7, que ele diz: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Sugerindo que o Espírito de Deus estava ali com ele. Não simplesmente uma força que vagava pelo ar, mas era um ser pessoal que se relacionava com o próprio salmista. Então, o Espírito Santo de Deus, inclusive, nós temos a descrição lá em Isaías, foi afligido pela rebelião em Israel. Então, quando a gente vê uma declaração como essa, nós conseguimos enxergar a pessoalidade da pessoa do Espírito Santo. Então, em vista dessa linguagem personificada, nós vamos ter a promessa de Jesus Cristo, quando ele partiu, registrado no Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. E Jesus disse aos discípulos que o Pai enviaria outro Consolador, o próprio Espírito Santo, conforme também, melhor dizendo, João 14, 16, né? E essa promessa é uma promessa que está em total acordo com o ensinamento do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. Além disso, visto que ele tinha uma amizade com os seus discípulos como uma pessoa, a implicação é que o Espírito Santo também deve ser uma pessoa como Jesus Cristo foi. De outra maneira, a promessa do Paráclito ofereceria pouco conforto aos discípulos da contemplação da partida do seu Senhor. Não que eles teriam tido qualquer entendimento claro dessas questões antes do Pentecostes, não é isso. Mas tendo sido introduzido este grande evento revelador, eles foram preparados para o que eles tinham aprendido da Escritura Sagrada, ou melhor, da Escritura Judaica naquele contexto, e do próprio Senhor Jesus Cristo, para considerar o Espírito Santo não como a presença de Deus simplesmente algo que seria muito vago no que tange a uma questão de influência, mas de fato sim, uma manifestação pessoal de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, esse livro histórico narrado por Lucas, ele vai trazer várias ações do Espírito Santo. E, inclusive, no capítulo 5, nós vamos ver o apóstolo Pedro acusando Ananias, porque ele havia mentido ao Espírito Santo, que é Deus. Então, aqui não está falando de um espírito vagante, aqui não está falando de uma força de natureza, mas nós vamos encontrar na narrativa de Pedro, nesse
diálogo com Ananias, que Ananias havia mentido para o Espírito Santo, que é Deus, uma pessoa. Então, este lado da encarnação e Pentecostes, Pedro poderia usar o termo Espírito Santo como diferente, tanto do Senhor ressurreto, que tinha se erguido diante dos céus, quanto do Pai, cuja destra Jesus tinha sido exaltado e de quem ele recebeu a promessa do Espírito. Essa mesma distinção pessoal do Espírito Santo também vai aparecer no pronunciamento de Paulo, quando ele impõe as mãos sobre a igreja de Corinto e derrama sobre eles a bênção tripla, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Como as pessoas entendem que estamos na era do Espírito Santo? É muito comum. Quando eu leciono a disciplina onde nós tratamos sobre a Trindade Santíssima e fazemos essa matemática divina em que 1 mais 1 e mais 1 não é igual a 3, mas igual a 1, quando nós falamos sobre essa personalidade da Trindade, quando falamos sobre a distinção, um Deus que é uno, porém que coexiste em três pessoas, coiguais, coeternas, consubstanciais, é muito comum algumas pessoas dizendo: professor, eu já entendi isso. Nós servimos a um Deus que coexiste em três pessoas. O Pai é aquele do Antigo Testamento que mandava raio, que mandava fogo consumidor. Jesus Cristo é o Filho, o Verbo encarnado, que viveu lá com os apóstolos. E o Espírito Santo é exatamente aquele que vive conosco hoje. E algumas pessoas entendem que estamos nessa era do Espírito Santo e começam a fazer uma distinção da antiga aliança, como se fosse uma espécie de uma cena de teatro, onde agora tem a presença de Deus, o Pai, e depois as cortinas se fecham, e agora as cortinas se abrem e entra um novo personagem, a saber, o Filho chamado Jesus Cristo. O Filho realiza sua obra redentora, vai à cruz, morre, desce ao Hades, ressuscita ao terceiro dia, e quando ele se assunta aos céus, a cortina se fecha e agora novamente abre uma nova cena onde atua-se a presença do Espírito Santo. E eu costumo dizer que quando nós fazemos essa distinção, o Pai é aquele do Antigo Testamento, o Filho é aquele que viveu com os apóstolos e o Espírito Santo é a era que nós estamos vivendo hoje, nós estamos admitindo três deuses na Bíblia. E o cristianismo é uma religião monoteísta e não politeísta. Nós não adoramos muitos deuses, nós adoramos um único Deus que coexiste em três pessoas. O que nós temos na narrativa do Pentecostes, lá no capítulo 2, é o que Abraham Kuyper vai dizer. Ele diz que é a igreja para o mundo. Naquele momento em diante, a igreja ela avançaria ao mundo, mostrando que o evangelho não estava restrito só a Jerusalém, com desdobramento a Antioquia, mas que o evangelho naquele momento era para todas as nações. Algo bem visto quando 120 pessoas receberam o dom de línguas e falaram das maravilhas de Deus nos idiomas daqueles que vieram visitar a festa. Ali não era simplesmente línguas estranhas ou línguas de anjos, mas ali eles foram dotados de, através da plenitude do Espírito Santo, foram cheios da graça de Deus e começaram a pregar as grandezas de Deus. E aqueles que estavam naquela ocasião, de diversos povos, de muitas etnias, de várias línguas faladas, ouviram as grandezas de Deus entrando em seus ouvidos na sua própria língua mãe. Sendo assim, a gente começa a entender que o Espírito Santo ele concede dons à igreja para que a obra de Deus venha a prosseguir e avançar cada vez mais. Deus concede à igreja, por intermédio do Espírito Santo, dons para que esses dons possam auxiliar toda a comunidade cristã, e não algo que simplesmente vai trazer para o homem vanglória e títulos. Há pessoas que confundem isso e acham que a ação do Espírito Santo, outros pensam que o poder de Deus sobre eles é apenas algo para trazer uma pretensa espiritualidade. Não podemos pensar assim. A comunidade de Deus, a comunidade do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus sobre nós não é simplesmente para trazer a nós benefícios, vanglórias ou títulos. Nós vamos entender que os dons
revelacionais, eles talvez não são necessários nos dias atuais, mas durante muito tempo foi derramado sobre a igreja. O exemplo, falar em línguas, acontecia de maneira muito presente na vida da igreja primitiva. Até porque o modo que interpretavam esses dons, principalmente o de línguas, é claro, não pode ser comparado conforme nós temos hoje e nem pode ser comparado com o que vai acontecer em Atos e em 1 Coríntios, que vai ser algo muito específico. Mas precisamos pensar o seguinte: seja qual for o dom que Deus nos dê, devemos obedecer algumas regras. Em primeiro lugar, elas não são para o nosso prazer, para o nosso benefício, mas é um revestimento que o Espírito Santo nos traz para equipar a nossa tarefa como povo missionário de Deus. Então, nós precisamos pensar um pouquinho sobre essa pessoalidade do Espírito Santo, sobre a maneira pela qual ele age, sobre como ele se derrama sobre a sua igreja. E além do Espírito Santo conceder dons, o Espírito Santo ele também age no cuidado da sua palavra. É o Espírito Santo que sela a palavra de Deus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que faz com que tenhamos a capacidade de interpretar e entender aquilo que Deus ele está revelando a nós. É o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus já revelada aos nossos corações. Então, pelo selo, entendendo como a sua autoridade é divina, senão a sua palavra não seria a palavra de Deus para nós. Se o Espírito Santo não testificasse a sua palavra, essa palavra ela seria apenas um discurso, talvez uma narrativa histórica ou um compartilhamento sobre personagens que viveram sobre essa terra. Mas quando a palavra de Deus ela é revestida pela ação do Espírito Santo, ela se torna a autoridade final para qualquer decisão que há. E nós devemos, é claro, nos submeter às decisões que ela nos propõe. As nossas experiências não podem ser comparadas à autoridade que a Escritura nos passa. Somente nos dirigimos, vivemos e fazemos tudo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nos dias atuais, há uma grande ênfase e atuação do Espírito Santo. Há crentes que dizem: o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo faz acolá, o Espírito Santo está agindo na igreja, deixa o Espírito Santo agir sobre vocês. E aí as pessoas começam a colocar as suas experiências pessoais acima das Escrituras. Nós precisamos nos lembrar do seguinte: as nossas experiências elas vão passar, mas a palavra de Deus é eterna. Porque a Escritura, sendo autoridade de Deus, ela se interpreta por ela mesma. E a interpretação da palavra de Deus não pode ser baseada nos nossos achismos, nas nossas experiências, mas ela deve ser acompanhada pelas nossas orações. Uma vida cristã, ela precisa ter uma vida piedosa. Ela precisa ter o auxílio do Espírito Santo. E somente aquele que selou a sua autoridade é o que pode dar a interpretação ao texto bíblico. Após a interpretação do texto que é dado pelo Espírito Santo, a aplicação do texto. E é por esse motivo que as Escrituras Sagradas é um verdadeiro manual de conduta, de vida, totalmente atualizada para qualquer sociedade, em qualquer época, porque a palavra de Deus é eterna. Mas tal aplicação, ela só pode acontecer através da pessoalidade da obra do Espírito Santo. Sendo assim, há duas formas em que o Espírito Santo aplica a sua palavra: por intermédio da pregação, no momento devocional, ou através da leitura regular, através da meditação diária que nós fazemos das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para a obra do Espírito Santo na regeneração das almas, nós precisamos estudá-la de maneira bem clara e precisamos compreendê-la através do auxílio dos próprios pregadores do Evangelho e por todos aqueles a quem a palavra de Deus também é pregada. É pelos verdadeiros pregadores do Evangelho que o Espírito Santo vai utilizar a sua palavra revelada para regenerar as pessoas. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios, em Filemão, lá em Atos dos Apóstolos. Por isso que todos aqueles que pregam o Evangelho precisam conhecer totalmente a regeneração
para que possam, com Deus e por intermédio do seu Espírito Santo, através da palavra, reconduzir ou conduzir as almas ao novo nascimento. E também é dever de todos os que ouvem a palavra de Deus entenderem, estudarem, conhecerem plenamente o processo que envolve a regeneração do homem. Paulo vai falar um pouquinho sobre isso na sua segunda carta à Igreja de Corinto, no capítulo 13, versículo 5. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração. Nós vamos ver isso no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 3 a 6. E o texto, você deve se lembrar da história, nos diz que numa certa noite, Nicodemos, o mestre Israel, ele procurou Jesus e disse o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus, no diálogo, declarou isso aí. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, o Senhor Jesus Cristo, tendo conhecimento de que a fé e a obediência a Deus, aliada à nossa aceitação, que é conduzida através de uma regeneração operada, através do Espírito Santo, parte de Deus, depende de um novo nascimento. Ele fala a Nicodemos de quão é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele fica surpreso com isso. E assim Jesus, ele continua o seu ensinamento, dizendo que a obra do Espírito Santo, a obra da regeneração é essa. Olha, Nicodemos, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E aí nós vamos entender que a regeneração, portanto, ela vai ocorrer de que maneira? Ela ocorre por meio da água e do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a obra de regeneração na alma do homem. Porém, a água, que é o batismo, é apenas um selo visível exterior. E este símbolo externo, esse símbolo solene, é exatamente um voto, um compromisso, o selo do pacto, que até então está sendo anunciado, e naquele contexto com Jesus Cristo e Nicodemos, por João Batista. Então, a água também, em algumas ocasiões, podem também significar o próprio Espírito Santo. Você já pensou sobre isso? Você já analisou o processo que envolve a sua salvação, a sua regeneração? Porque tem crente que diz que operou com o Espírito Santo. É muito comum os crentes dizerem: olha, Deus fez a parte dele, mas eu tive que fazer a minha parte. Será mesmo? Na regeneração você fez a sua parte? Acredito que não. Porque a regeneração, a salvação, é um ato exclusivo de Deus. Não foi você que morreu na cruz. Não foi você que cumpriu cabalmente toda a lei de Deus. Não foi você que viveu 33 anos cumprindo todo aquilo que a lei de Deus lhe ordenava. Jesus Cristo foi o homem que viveu assim. Foi aquele que entrou nos nossos dias, se vestindo de pele, de carne, de ossos, vivendo em toda a sua existência em cumprimento à vontade do Pai. E assim ele realizou uma obra redentora para aqueles que no passado, no presente e no futuro fossem alcançados pela graça do nosso Senhor. João nos fala que todos aqueles que receberam a Cristo só o fizeram por terem nascido de Deus. João não fala de hereditariedade. João não fala de vontade do homem em relação a produzir um novo nascimento. João diz que a obra é como um todo e é atribuída tão somente a Deus. É sempre importante lembrar que toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos nessa obra da regeneração. E essa obra, ela se origina na bondade, na misericórdia, no amor de Deus como Pai. Também na sua vontade, no seu propósito e conselho santo. É uma obra do seu amor e graça. Lá em Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 1 que Jesus Cristo, nosso Salvador, adquiriu para ele os pecadores. E lá em Tito, Paulo vai dizer: mas o verdadeiro lavar regenerador e renovador do Espírito Santo nas nossas almas é o Espírito Santo.
No Antigo Testamento, a obra da regeneração ocorria desde a fundação do mundo e está registrada nas Sagradas Escrituras. Contudo, seu conhecimento era muito vago, comparado ao conhecimento que temos dela no Evangelho. Nicodemos, volto a dizer, um importante mestre de Israel, declarou a sua ignorância quanto a isso, porque ele perguntava: como pode um homem velho nascer de novo? Como posso eu, já sendo nascido velho, voltar ao ventre da minha mãe por uma segunda vez? Cristo maravilhou-se de que um mestre em Israel não soubesse essa doutrina tão importante que é a doutrina da regeneração. Estava nitidamente declarado nas promessas específicas do Antigo Testamento. A regeneração está presente em muitas passagens que Deus haveria de circuncidar os corações do seu povo, tirar-lhes deles um coração de pedra e agora conceder a eles um coração de carne. Em sua ignorância, os mestres de Israel imaginavam que a regeneração significava apenas uma reforma de vida. De maneira bem semelhante, muitos hoje consideram a regeneração como nada mais que um esforço para se levar uma vida moral. Alguns dizem: olha, eu posso ir para o céu porque eu sou um bom pai, um bom marido, eu sou o melhor funcionário do meu trabalho. Eu que tenho alguns funcionários, eu sou um bom patrão, eu trato todos com respeito, com dignidade. E acreditam que vão conquistar um lugar ao céu, simplesmente pelas boas ações que praticam nessa terra. Homens tolos demais. O Novo Testamento nos ensina claramente que o Espírito Santo faz uma obra secreta e misteriosa na alma dos homens. E agora esta obra secreta e misteriosa, ela começa a fazer uma reforma moral que capacita os homens a viverem melhor. E aí a gente precisa entender o seguinte: nós não somos salvos pelas nossas obras, mas porque fomos salvos, já dizia João Calvino, nós fomos salvos para as boas obras. Significa que agora, com o coração transformado, com uma nova identidade, com uma nova vida, essa nova videira, esses novos ramos, eles vão dar novos frutos que são frutos de arrependimento. Então, a doutrina da regeneração ensinada por Cristo em todo o Novo Testamento, ela, em alguns momentos, ela se parece até incompreensível em seu sentido, mas ela apresenta com muita clareza que toda essa ação é obra da ação miraculosa e pessoal do Espírito Santo que age em nós, mudando e transformando as disposições do nosso coração. A regeneração e a doutrina da regeneração, elas existiam no Antigo Testamento. Os eleitos de Deus de qualquer geração, eles nasciam de novo pelo Espírito Santo. Mas só que antes da vinda de Cristo, todas as coisas dessa natureza estavam desde o princípio ocultas em Deus. Paulo vai dizer isso na sua carta aos Efésios. Mas agora chegou o grande médico, aquele que haveria de curar a terrível ferida das nossas naturezas, pela qual estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Paulo apresentou à igreja em Éfeso. E agora se descortina, abre uma janela, ele abre a ferida e ele começa a mostrar para cada um de nós o quão terrível nós somos e começa a revelar a situação de morte que o pecado trouxe para cada um de nós. Então, Paulo, trazendo o Evangelho de Cristo, começa a apresentar que, para que sejamos verdadeiramente salvos, nós precisamos ser salvos através da graça e misericórdia do Senhor. É pela graça. E quando nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, conforme ele diz em Romanos, no capítulo 1, 17, nós precisamos ter um coração agradecido a Deus, porque este olhou para as nossas feridas e, de maneira gratuita, ele resolveu nos curar. Assim, pois, nenhuma doutrina, meus irmãos, é mais completa, é mais claramente ensinada nos evangelhos do que a doutrina da regeneração. Volto a dizer,
A regeneração não é um processo sinérgico. Nós vamos ver aqui o processo da Ordus Salutis. Há sim um processo da Ordus Salutis que vai ser um processo de cooperação, de sinergia, e é o processo da santificação, que é o processo atual. Eu costumo dizer na minha igreja que o processo de santificação é uma longa escadinha que nós estamos subindo degrau por degrau. E nesse processo de santificação, o Espírito Santo ele fala aos nossos corações. O nosso coração não é aquele símbolozinho vermelhinho, bonitinho. Nosso coração é nossa mente. A palavra de Deus diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Maus desígnios é o termo no grego conhecido como dialogismoi, maus diálogos. Significa que o nosso coração, a nossa mente, a todo momento está deliberando, arrazoando, questionando. E em muitos momentos o coração do homem que é enganoso inclina cada um de nós a fazermos aquilo que nós não devemos fazer. E aí, nesse processo de santificação, quando somos convidados pelo nosso coração, que é a nossa mente, que é enganosa e nos leva a pecar, o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós dizendo, olha, agora você é uma nova criatura, agora você recebeu uma nova vida, e agora você precisa caminhar de acordo com essa nova vida que Cristo ofereceu para você. E aí tudo começa a fazer sentido. E aí sim há uma cooperação nossa. Porque o nosso coração nos chama para viver ainda no pecado. Mas o Espírito Santo nos convida a viver num padrão que foi estabelecido por Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E quando nós rejeitamos a vontade da carne e seguimos a inclinação e a vontade do Espírito Santo, estamos cooperando sim. Então, esse é um processo de sinergia. A santificação. Mas agora a regeneração não. É um ato exclusivo de Deus através de Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário e através da ação miraculosa do Espírito Santo que transformou o nosso coração de pedra num coração de carne. Os eleitos de Deus, eles não eram regenerados, né, de uma maneira no Antigo Testamento diferente pelo Espírito Santo, conforme acontece conosco hoje, conforme acontecia no Antigo Testamento. Todos são regenerados do mesmo modo pelo Espírito Santo. E aqueles que miraculosamente foram convertidos, como Paulo, que até então era Saulo, de perseguidor a perseguido, de inimigo do Evangelho a amante do Evangelho, de assassino, de sanguinário, de torturador a proclamador da palavra do Senhor. E todas essas conversões miraculosas, todos os dons derramados da igreja primitiva, todas as regenerações que vão acontecer no seio da igreja, principalmente quando olhamos a narrativa de Atos dos Apóstolos, é exatamente a mesma ação que Deus manifestava também lá no Antigo Testamento. Então, os dons miraculosos do Espírito Santo não tem nada a ver com a obra regeneradora do Espírito Santo. E tem algumas pessoas que acabam confundindo isso. Muitos dos que possuíram dons miraculosos jamais foram regenerados. Outros que foram regenerados jamais possuíram dons miraculosos. É também o cúmulo da ignorância supor que o Espírito Santo, no passado, regenerava pecadores miraculosamente, mas agora ele não faz nada de maneira miraculosa. Mas ele, por persuadir-nos que não é razoável, que não nos arrependamos dos nossos pecados. Jamais podemos cair nesse erro. E para não cairmos nesse erro, nós precisamos considerar alguns pontos. Em primeiro lugar, a condição de todos os não regenerados é exatamente a mesma. Uns não são mais não regenerados do que outros. Todos os homens são inimigos de Deus. Todos estão sob a sua maldição. Segundo lugar, há vários níveis de maldade nos não regenerados, assim como há diversos níveis de santidade entre os regenerados. Todavia, o estado de todos os não regenerados é o mesmo. Todos carecem que se façam neles a mesma obra do Espírito Santo. Terceiro lugar, toma nota aí. O estado a que os homens são trazidos pela regeneração é o mesmo. Nenhum é mais regenerado que o outro. Contudo, uns podem ser
mais santificados que outros. Aqueles gerados por pais naturais nascem de mesmo modo, embora alguns logo superem os outros em perfeições e habilidades. O mesmo também ocorre com todos os que são nascidos de Deus. Em quarto lugar, a graça e o poder pelas quais esta obra da regeneração é operada em nós são os mesmos. A verdade é que aqueles que desprezam o novo nascimento fazem-no porque desprezam também a nova vida. Aquele que odeia a ideia de viver para Deus também odeia a ideia de ser nascido de Deus. No final, entretanto, todos os homens serão julgados por esta pergunta: você nasceu de Deus? E às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, de altos e baixos, precisamos fazer essa pergunta: será que verdadeiramente somos regenerados? Será que experimentamos essa nova conversão? Ou será que somos apenas convencidos? Então, o Espírito Santo ele não opera de qualquer outro modo, senão por aquilo que a Escritura, a palavra de Deus, nos mostra. O Espírito Santo, por ser onisciente, ele conhece as nossas naturezas de maneira perfeita. O Espírito Santo sabe com exatidão como operar sem ferir, sem danificar, sem forçar de algum modo a concordarmos com a sua vontade. Eleição não faz com que ninguém se torne uma marionete nas mãos de Deus. A pessoa, ao ser regenerada, jamais em algum momento ela sente que está sendo, de uma maneira maligna, forçada contra a sua vontade. A despeito disso, muitos que são verdadeiramente regenerados têm sido tratados pelo mundo como se fossem loucos. Algum tipo de fanático religioso olha para ele, olha para ela como ele vive agora, tudo é Deus, tudo é Jesus Cristo. Ele não para de ler esse livro porque as pessoas veem isso como loucura. A obra do Espírito Santo na regeneração das almas precisa ser estudada por cada um de nós de maneira bem cuidadosa. Precisa ser compreendida por cada um de nós. E aí nós precisamos entender exatamente como é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Há o grande perigo que os homens possam estar sendo enganados quanto à sua regeneração e que ainda estejam, portanto, eternamente perdidos. Há muitas pessoas crendo erroneamente que podem obter o céu sem que lhes seja necessário fazer, ou melhor, nascer de novo. Ou que, havendo nascido de novo, podem continuar levando uma vida pecaminosa. Tais opiniões, elas contradizem claramente o ensino do nosso Jesus Cristo e dos apóstolos revelados na palavra de Deus. Eu quero já encerrar aqui esse nosso encontro dessa primeira unidade. Que Deus abençoe a sua vida, é uma grande alegria poder estar com vocês, alunos aí do seminário do Instituto João Calvino, em Ondiva, no Cunene, em Angola. E nós passamos 2 leituras obrigatórias. Uma leitura obrigatória é sobre a Ordo Salutis, que está aqui no livro de Louis Berkhoff, a sua Teologia Sistemática, e uma outra leitura obrigatória que vocês precisaram fazer um pequeno resumo, que está numa obra de minha autoria, junto com 2 outros irmãos, reverendo Nilson Santos e o seminarista Guilherme Breves, e vocês precisaram ler o artigo do reverendo Nilson Santos, que tem como título Jesus Divinamente Humano, que vai tratar sobre as 2 naturezas de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço pelo seu tempo estar assistindo esse nosso encontro remoto e até o nosso próximo encontro para a glória do nosso Deus.